Eu sou Gui Lopes, sou empreendedor, empresário, fundador da Heavy Cachos, idealizador do projeto FLR. E o que é FLR? FLR é a formação licenciada Heavy Cachos, tá? Onde a gente ensina cabeleireiras profissionais a se tornarem, a ganharem R$ 5.000 por mês, sendo uma cabeleireira empreendedora de cabelos crespos e cacheados de forma natural, sem usar nenhum tipo de química. E no episódio de hoje, nós vamos estar falando de 3 passos fundamentais para poder você ser uma cabeleireira crespa e cacheada de forma natural de sucesso. Esses 3 passinhos vão te levar para o sucesso. Esses 3 passos vão te ajudar muito a conquistar essa meta de ganhar R$ 5.000 por mês trabalhando com cabelos crespos e cacheados de forma natural, sendo uma cabeleireira empreendedora. Ah, Gui, que 3 passos mágicos são esses? É mágica? Não, não é mágica. São 3 passos que eu considero fundamentais, que eu aplico no meu dia a dia, e foi assim que a gente conseguiu, na Heavy Cachos, atender até 80 pessoas por dia. E quais são esses passos, então? Os passos são planejar, executar e avaliar. Esses 3 passos, eles são fundamentais. Você precisa planejar, você precisa executar e você precisa avaliar, principalmente, né? O primeiro passo, que é o planejamento, muitas vezes a gente começa um negócio, né, através de uma oportunidade, ou porque alguém disse para a gente, ou porque às vezes a gente aprendeu com a nossa mãe, com a família, ou alguém ensinou, e simplesmente você vai começando a trabalhar, começando a executar, né? E a vida vai te levando. Você faz um cabelo aqui hoje, outro cabelo, aprende uma técnica e vai executando, vai vindo um cliente, outra cliente, e simplesmente você esquece de fazer o seu planejamento. O planejamento, gente, e vocês precisam entender isso, meninas. O planejamento ele é fundamental, porque no planejamento você define o rumo do seu barco, o rumo da sua vida profissional. E com uma coisa que você querer fazer uma viagem, né? E de repente vou fazer uma viagem, não sei, vou viajar aí, vou viajando, entrar num carro e sai andando. É até legal, né? Às vezes é bacana você entrar sem destino, mas você não tem um destino. E isso pode ser muito perigoso, porque assim como a viagem pode ser muito boa, você pode entrar em locais escuros, em locais que você não conhece, você pode ir para um lugar perigoso, sem estar sabendo. Por quê? Porque você não planejou. Quando você planeja, você estuda aquele destino, né? Você estuda onde você quer chegar. E aí você começa a pensar como você vai conseguir conquistar esse objetivo. Então, trazendo para o nosso mundo, o mundo do salão, o mundo do cabelo crespo e cacheado, é preciso você entender quantas clientes você quer atender por dia. Ah, eu vou atender quantas clientes der, quantas clientes me ligarem. Não, você não vai atender quantas clientes der. O dia é limitado. Ah, eu não vou me preocupar com isso agora porque eu só atendo uma cliente, nem todo dia eu atendo cliente, eu atendo muito pouco ainda. Não, você tem que se preocupar com isso agora. Se você atende muito pouco, atende uma cliente, você precisa colocar uma meta de atender uma cliente por dia que seja, 2, 3. Se você atende 2, 3, você precisa colocar uma meta de atender 5, 6. Se atende 6, vamos botar uma meta de atender 10. Mas você precisa estabelecer metas, porque quando você estabelece metas, você começa a pensar
em como você vai fazer, o que é necessário fazer para você atingir essa meta, né? O que eu preciso fazer? Se eu atendo ninguém, eu vou atender 3 pessoas por dia, eu quero atender, bom, eu tenho o equipamento necessário para isso, eu tenho uma estrutura no meu salão para atender 3 pessoas, e depois, se eu estiver atendendo 3, eu quero atender 10, eu tenho cadeira de corte, eu tenho cadeira de lavagem, qual é o meu ponto que eu vou precisar melhorar a minha estrutura? Qual é o ponto de equilíbrio? O que, que eu preciso faturar para poder pagar minhas contas? Todos esses questionamentos fazem parte do planejamento, tá, gente? Se você não tem planejamento, você não consegue executar algo que você planejou. E aí você vem com o segundo passo, que ele é muito interligado, é o passo da execução, né? O passo da execução é um passo que a maioria das pessoas, aliás, todo mundo faz, né? Porque você precisa executar. Então, se você faz um atendimento na semana, você está executando. Mas a execução não é só fazer o procedimento. A execução é como você está fazendo, você está atendendo a sua cliente bem, você se programou para fazer essa execução. O que, que eu faço quando a cliente chega? Como eu atendo ela? Como está o meu ambiente de trabalho? Como é que você vai conduzir essa cliente desde o início do atendimento até o final? Tudo isso são perguntas que você precisa responder antes de simplesmente executar, né? Tem uma história bem bacana que é na época, né, lá dos escravos e tal, dos navios, né? Os escravos remavam, 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 mas eles remavam obrigados ali, mas eles não sabiam onde é que eles estavam indo. Se eles estavam em alto mar, se ia demorar 2 dias, 10 dias, ou 50 dias, ou meses, ou anos para chegar, a Terra podia estar chegando ali e ele não estava vendo. Ele poderia estar remando para dentro de uma tempestade e ele também não estava sabendo. Ou ele poderia estar remando para o sol e também não estaria sabendo. Então, você conseguir tirar a cabeça de fora do barco, né, e conseguir enxergar o horizonte, é você conseguir tomar conta do seu leme, do seu negócio e dizer: é para aqui que eu estou indo, é para aqui que eu quero chegar, é lá que eu quero chegar. E a partir daí, sim, você conduzir o negócio para chegar da melhor forma, desviando das tempestades. Se está vindo uma tempestade ali, você vai remar em direção a ela, mas você só vai conseguir enxergar a tempestade se você botar a cara para fora do barco. E botar a cara para fora do barco é você não só executar, né? A execução ela é importantíssima. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Então você precisa executar, você precisa treinar, treinar, treinar para que você vá se aperfeiçoando. E eu falo isso no caso de vocês, cabeleireiras, na parte técnica, né? Claro, você quanto mais cabelo você fizer, quanto mais serviço você fizer, quanto mais cliente você atender, você vai aprender e você vai fazer cada vez melhor. Esse é o bacana da execução. Mas se você só executar e prestar atenção no serviço, você pode ser a melhor cabeleireira do mundo tecnicamente, não significa que você vai ter muita cliente. Não significa que as pessoas vão te conhecer e não significa, principalmente, que você vai conseguir crescer com qualidade. Porque crescer, gente, vocês vão. Se você está lá executando, você atende, ela a tendência é que ela vá crescendo, mesmo sem você fazer nenhum trabalho de marketing específico, nenhuma divulgação. Claro que vai ser mais lento, mas você vai crescer. E se você crescer na sua cidade aí, independente da cidade de onde você esteja,
a gente sabe que o cabelo crespo e cacheado de forma natural é o melhor momento do mercado para você estar entrando, se você ainda não trabalha dessa forma, se você ainda não trabalha com cabelo natural, é o melhor momento do mercado, porque as pessoas estão buscando o natural. As pessoas estão buscando ser natural, viver melhor, não é só no cabelo, é na saúde, é na vida. Mas não quer dizer que você começar a trabalhar com cabelo natural, você vai ser uma cabeleireira de sucesso. Por quê? Porque você precisa planejar, executar e avaliar. E aí a gente vai para o terceiro passo, que é avaliar. Gente, avaliar é algo que é mais difícil ainda do que planejar. Mais difícil que eu digo, é mais comum as pessoas não avaliarem. Né? Eu, por exemplo, depois da primeira turma do FLR, agora que nós formamos 7 licenciadas que já estão espalhadas aí pelo Brasil, todas elas, impressionante como elas não avaliavam o negócio delas. Não, simplesmente não avaliavam. Simplesmente assim, eu não sei quanto eu faturo, quanto é que eu vendo, não sei, quantos clientes eu tenho, não sei, qual é a média, também não sei, quanto é que eu vendo de produto, não sei, eu vou vendendo, eu vou fazendo. E isso está tudo bem. Se você também não avalia, o que eu estou te falando é normal, as pessoas, muitas não avaliam. Por quê? Porque a gente está no corre-corre do dia a dia, você não se preocupa em avaliar. Mas você não avaliar o seu negócio, você não parar para olhar para o seu negócio, é você não entender para onde ele está indo. Vocês precisam entender isso. Então, a avaliação ela precisa ser feita com uma. Você precisa fazer você entender como é que foi seu mês. E graças a Deus, eu acho que essa questão do tempo, né? Ah, mas o que eu vou fazer? Me fala aí, Gui, o que é que eu vou fazer para poder avaliar? Como é esse negócio de avaliar? Eu simplesmente vou lá e fico contando quantos clientes entram no meu salão? Não, não. O princípio básico dessa avaliação, e aí vai a primeira dica, né? De como você pode planejar, executar e avaliar. Desde os primórdios, né? Nós fomos, se criou os ciclos, né? Se criou o ciclo do segundo, do minuto, da hora, do dia, da semana, do mês, do ano, do semestre, do trimestre, e por aí vai. Então, é muito importante que você consiga dividir em ciclos. Os períodos de avaliação, de planejamento e de execução e de avaliação precisam ser divididos em ciclos. Tá? E como é que nós fazemos aqui? Você planeja, o planejamento ele vem, você tem um macro planejamento, vamos dizer, nós fazemos um planejamento anual, né, que é um planejamento estratégico. Mas assim, você não precisa começar fazendo um planejamento anual. Qual é a grande dica? Qual é a grande dica? Você pode começar fazendo um micro planejamento. Faça o planejamento da sua semana. Faça o planejamento do seu dia. O que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta da próxima semana? E aí você vai começar a ter uma visão menor e vai ficar mais fácil para você fazer. Depois que você fizer o planejamento, você vai viver a semana, mas no final da outra semana, você precisa olhar para a semana que passou e falar: o que eu planejei, eu fiz. Eu planejei
atender X clientes. Eu atendi, eu planejei vender X de produto, eu vendi, eu planejei postar X posts na minha rede social, no Instagram, no Facebook, fazer uma live. Eu planejei, eu fiz, porque o planejamento, ele também é um treino. Você muitas vezes planeja coisas inalcançáveis. Você planeja objetivos que muito difícil, que é sonho. Planejamento é algo que tem que ser palpável, é algo que tem que ser realizável. E tudo bem se você não realizou todo o seu planejamento, é normal, imprevistos acontecem, mas você só vai saber disso se você avaliar. Então, planejar, executar, avaliar, fundamental para qualquer estratégia de qualquer negócio. A execução, ela vem do planejamento, né? Mas a avaliação, ela é muito importante. Nós fazemos a avaliação, continuando esses ciclos, né? Semanais, mensais, existe uma avaliação que é o fechamento do mês. Você precisa fechar o seu mês, você precisa lacrar o seu mês. E o que é o fechamento? Não é só um fechamento de você olhar quanto você vendeu, não. E aí vai a segunda dica, né? Você precisa entender como é que você pode, de uma maneira mais simples, eu diria, executar essa avaliação e automaticamente planejar o seu próximo ciclo, né? Porque o comum, o que é o comum? É você só executar. A maioria das pessoas só executa. Só executa, executa, executa e não avalia. Não avalia e muito menos planeja. Então você está lá no seu salão, atendendo as suas clientes, muitas vezes atendendo clientes, cada vez mais clientes, a clientela crescendo. E o que vai acontecer? Vai chegar num determinado momento que você não vai conseguir gerir isso. O cliente, ter mais cliente vai passar a ser um problema para você. Por que isso vai acontecer? Porque você não se planejou. Você não tem a estrutura adequada para atender aquele volume de clientes que está vindo. E isso, meninas, é um dos maiores problemas e um dos maiores motivos que 80% das pequenas empresas, fecham com menos de um ano. Não sou eu que estou falando isso, não. Isso é dado estatístico. 80% das empresas que abrem fecham com menos de um ano. Então, você sabe o que quer dizer isso? Que leva o ciclo de um ano aí para a pessoa abrir uma empresa e fechar. E você acha que todo mundo que fecha porque não tem cliente? Não. Muitas vezes não. O problema não é só cliente. Cliente é um dos problemas. Que no mundo do cabelo crespo e cacheado é muito difícil de acontecer. Porque cliente tem muita cliente. E o mercado está florido nesse sentido, né? Muita demanda para pouco profissional. Mas o grande motivo não é a falta de cliente, o grande motivo é a falta de planejamento. As pessoas não planejam, começam só a executar, abrem um salão e começam a atender e acham que vai dar tudo certo. Muitas vezes nem registram o que vendeu no dia, anotam em qualquer pedaço de papel, não sabe quantos serviços fez, quantos produtos. Então, se você não tem rotinas que garantem esse acompanhamento do seu negócio, o que vai acontecer? Você vai se perder. Você não vai saber se você está crescendo, se você está bem, se você está mal, se o seu negócio está indo bem, se o seu negócio está indo mal.
Nós precisamos estruturar, nós precisamos planejar. Então, como é que você planeja? Quando você planeja, o que acontece? Você cresce de uma forma estruturada. Olha, hoje eu não tenho condição, eu só tenho condição de ter uma cadeira de corte, um lavatório e um sacador. Eu vou começar assim, tudo bem, mas essa estrutura, você vai conseguir atender quantas pessoas com essa estrutura? Quantas pessoas você vai conseguir atender? Você tem que saber responder essa pergunta. Porque você, cabeleireira, quer trabalhar com cabelo crespo e cacheado, quer ganhar R$ 5.000 por mês, você precisa se enxergar como uma empreendedora. Você não é simplesmente uma cabeleireira. Você é cabeleireira, mas você é empreendedora. Independente se você não tem seu salão ainda, independente se você trabalha num salão, se você é parceira de um salão, se você atende na casa, em domicílio, ou se você tem seu salão. Independente disso, toda cabeleireira é empreendedora e precisa se enxergar como empreendedora para que você enxergue você, profissional, cabeleireira, é uma pessoa jurídica, é uma outra pessoa. A gente vai falar, inclusive, sobre isso aqui no outro tema de outra live. Podem ficar espertas, porque esse é um tema muito bacana. Pessoa física e pessoa jurídica, como enxergar, como formar, como se comportar e como construir. Então, aprender a estabelecer metas. É importante você aprender a estabelecer metas. E como é que a gente aprende a estabelecer metas? Você aprende se planejando, executando e avaliando. Porque se você não tem meta, não tem o que avaliar. Para tudo tem meta, gente. Todas as áreas do seu empreendimento tem meta. Se você está falando de marcação, você tem meta de marcação. Quantas pessoas você quer marcar na semana, no dia? Se você está falando de atendimento, quantas pessoas você quer atender por dia? Se você está falando de meta de venda, quanto você quer vender no dia? Se você está falando de meta de serviço, quantos serviços e quais serviços você quer vender por dia? Meta de venda de produto, quantos produtos você quer vender? Qual produto? Qual o valor? Qual é a sua meta de venda na semana, no dia? Tá? Então é preciso você estabelecer metas. Compra. Qual é a sua meta que você quer comprar por semana? Você vai estocar quanto de produto? Eu só posso estocar R$ 500. Eu só vou ter. Você tem que saber qual é o valor que tem no seu estoque. Então, cada área dessa tem meta. Marketing. Qual é a sua meta de produção de conteúdo? Eu vou postar 3 stories por dia, vou postar um vídeo e um post, 3 vídeos por semana, um post por dia. Mas você precisa ter meta. Esquece, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar é de... Eu ia falar Zeca Pagodinho, né? Não é Zeca Pagodinho, não. Martinho da Vila, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso é bom para quem está no samba. Para quem quer ser cabeleireira, empreendedora, esquece. Não existe deixa a vida me levar. É planejar, executar e avaliar. E aí, existem alguns passos, né? Alguns exemplos que são muito bacanas de se entender, né? Um exemplo que é o que eu faço aqui, né, na Heavy Cachos, sempre. Como é que eu planejo? Eu planejo sempre as minhas rotinas semanais. Então, toda semana nós temos um planejamento semanal. Executo, no final da semana,
eu avalio. Então, você precisa avaliar aquilo que você planejou, tá? No período de um mês, você tem 4 semanas. Então, aí você vai avaliar a soma desses planejamentos e fazer o seu fechamento de mês. Ah, mas como é que eu faço um fechamento de mês? Como é que é isso, fechamento de mês? Gente, o fechamento do mês é um procedimento importantíssimo para qualquer empreendedora, cabeleireira, seja independente do seu nível, né? Se você está lá já com seu salão ou não, você precisa avaliar o resultado do seu trabalho. Então, eu costumo separar por áreas. Quais são as áreas? Nós temos aí 5 áreas que eu gosto de separar. Pega a caneta e anota. Primeira área, atendimento. O atendimento é uma área importantíssima. Então, dentro do atendimento, você tem a área de marcação, né? Você tem a área de atendimento, avaliação, execução dos serviços. Não é só o momento que a sua cliente está no seu salão, está na sua cadeira. É desde o momento que ela entrou em contato com você a primeira vez. Então, quando ela te ligou, passou uma mensagem no Zap, fez qualquer tipo de contato com você, ela já passou a ser seu atendimento. Então, como você vai responder ela no Zap? Você vai responder, cada hora vai responder de um jeito diferente? Não, você precisa começar a pensar em ter respostas para as diversas perguntas que a cliente tem, né? Então, você precisa avaliar esse atendimento no seu fechamento. Quantas clientes eu atendi? Quantas clientes marcou? Quantas marcações houveram? Das marcações e dos atendimentos, qual o percentual que a gente vendeu? Você vendeu quanto? Você atendeu 10 clientes e dessas 10 você fechou o serviço em 5? Isso é bom? Isso é ruim? Ah, não, preciso melhorar. Se eu atendo 10 e só fecho em 5, eu tenho que melhorar isso. Então, você, a partir daí, você começa a pensar o que você pode fazer para melhorar o seu atendimento. Porque se você está com um atendimento em que você fecha pouco serviço proporcional à quantidade de gente que você avalia, então tem alguma coisa errada. Acendeu a luz vermelha, tá? Compras, eu estou comprando como? A segunda área, tá? Primeiro atendimento, segunda compras. Eu estou comprando como? Eu estou comprando bem, eu estou comprando barato, eu estou comprando caro, eu estou estocando muito. A compras ela está muito relacionada com o estoque, né? Porque o que você compra vira estoque. Mas compras é muito importante você pesquisar, ver quais são os fornecedores. Quem compra bem é que tem o melhor resultado na venda, porque normalmente a venda ela existe um nível regulador, né? Você não vai poder cobrar qualquer preço em um produto. Existe ali um preço de mercado. Então, se aquele produto, a maioria das pessoas, as pessoas encontram no mercado por R$ 100, você não vai conseguir vender ele por R$ 200, né? Então, o que acontece? Como você vai conseguir melhorar o seu resultado, a sua margem, o que sobra no seu bolso? Você vai conseguir comprando melhor. Então, se você compra por 80, você vai ganhar 20 vendendo lá pelo 100. Mas se você conseguir um fornecedor, um local que você compre isso por 60, você vai ganhar o dobro, você vai ganhar 40. Então, comprar é importantíssimo. Aonde você compra. Quanto você compra também? Você está comprando muito? Se você comprar muito, você está estocando. E estoque, gente, é dinheiro parado, é capital parado. E aí a gente entra no terceiro ponto de avaliação do fechamento do mês, que é o estoque. Você precisa saber quanto é que eu tenho de estoque. Quanto é que eu tinha no mês passado e eu terminei esse mês com quanto? Ah, eu tenho R$ 1.000 de estoque de produto. Mas eu terminei o mês com zero. Então você comprou errado.
Você deixou zerar. Você precisa estabelecer o seu nível de estoque ali, tá? A parte financeira, claro, né? A parte financeira é a quarta parte, não mais importante, mas é uma das mais importantes, porque você precisa saber, a gente precisa falar, conviver e olhar para o dinheiro, para a parte financeira, da mesma forma que você olha para o seu serviço. Tem gente que fala assim, né? Ah, é dinheiro, é parte financeira. Ih, eu não olho isso, eu não gosto disso, não gosto disso, não gosto de planilha, não gosto da parte financeira. A parte financeira eu sou péssima. Eu ouço muito isso. Como é que você pode ser péssima na parte financeira? Você não precisa do dinheiro? Como é que você vai crescer? Como é que você vai avaliar se o seu trabalho está te trazendo resultado ou não? É pelo dinheiro, é pelo resultado financeiro. Então a gente precisa ter a tranquilidade para poder lidar com a parte financeira, com a despesa, com a receita, da mesma forma que você lida com o serviço. É muito importante essa transparência não é só a transparência que eu quero dizer, é a transparência na sua mente. De você olhar e você saber que você vendeu tanto, você tem que saber quanto você vende por dia. Não é só saber quanto você vende, não, é o que você vende. Se você está vendendo R$ 500, R$ 1.000, vendeu, tá? Vendeu R$ 100 no dia. Você vendeu R$ 100 só de serviço? Ou vendeu R$ 100, 50 de serviço e 50 de produto? E na semana, você vendeu quanto? Você precisa estar prestando atenção nisso. Então, as metas financeiras, elas precisam estar claras também. Quais são as metas financeiras? Meta de faturamento, meta de venda, separada por serviço e separada por produto. Importantíssimo separar o tipo de venda, porque vocês vão ver que a R$ 1.000 de produto. E aí você ganhou R$ 200, porque o produto custa caro. Você vendeu R$ 1.000 de serviço e ganhou R$ 500. É melhor vender serviço ou produto? Então você precisa entender dentro dos seus serviços e produtos o que lhe dá mais resultado. Porque às vezes a gente está eu trabalhei muito, eu trabalhei o dia inteiro, fiz 3 mechas. Mas pô, a mecha eu tô cobrando R$ 200 na mecha e eu tô gastando 100 em 3 horas. Porque não é só o questão do valor diretamente que você gasta, do tanto de produto que você gasta. Você tem que calcular seu tempo. Qual é o seu maior ativo? Você presta serviço, você é uma cabeleireira, seu maior ativo é tempo. Então, se você leva um serviço que leva 3 horas para fazer, e você tem outros serviços que levam 1 hora, se você fizer 3 clientes e tiver mais resultado do que esse único serviço que você levou 3, qual que é o melhor serviço você fazer? E a gente só vai conseguir entender isso avaliando, colocando as nossas metas, né? E por último, o marketing. O marketing é a quinta área, que é a área onde você vai conseguir extrapolar, onde você vai conseguir chegar e fazer o seu serviço, né? Chegar a outras pessoas, que outras pessoas tomem conhecimento. Hoje nós temos uma maneira fácil, barata e que está disponível a todos, que é as redes sociais, né? E tínhamos que investir muito nisso, mas isso também tem segredo, isso também tem meta, não é simplesmente, vou criar um Instagram, criei um Instagram aqui e vai dar tudo certo, vai enxover cliente aqui, porque agora eu tenho um Instagram.
Esquece. Tem ciência. Marketing digital tem ciência. Tem jeito certo, tem jeito errado de fazer. Tem meta. Tem meta. O marketing digital tem meta. Você tem que ter meta. Quantos posts você vai fazer na semana? Quantos stories você vai fazer no dia? Quantifica, gente. Quantifica, coloca meta. Eu tenho meta de colocar um vídeo por semana. Aqui, na Rede Cachos, e nas empresas que eu faço a gestão do marketing digital, que eu sou especialista em marketing digital, e é uma área que eu amo de paixão, nós temos planilha de planejamento semanal com cada coisa que vai fazer para cada profissional. Tem a sua planilha. Por quê? Porque tem meta. Tem meta para fazer. Ah, eu vou fazer o quê? Não, não sei o que eu vou fazer, não. Hoje eu vou acordar e vou postar alguma coisa. Não, você tem que planejar a sua semana. Então, o primeiro, o grande passo, né, é esse, é de planejar, executar e avaliar. Nós precisamos de meta em todas as áreas para que a gente possa ter um destino, para que a gente possa ter um caminho e um horizonte a seguir, né? E depois executar e avaliar, planejar, executar e avaliar, tá? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje e dizer que nós temos um canal no YouTube com diversos conteúdos. Então, se você gostou, se alguma coisa que eu falei aqui foi bacana para você, segue a gente no YouTube, clica lá nas notificações. Todo dia a gente está colocando conteúdo novo no nosso canal, Instagram e Facebook. Conteúdo gratuito para vocês entenderem como ser uma cabeleireira crespa e cacheada empreendedora, ganhando R$ 5.000 por mês, trabalhando com cabelos crespos e cacheados de forma natural. Ok? Forte abraço e até a próxima.